Feriado por aqui, fiz um churrasquinho e depois resolvi me atualizar em diverticulite, uma doença que eu atendo quase todos os dias. E aí, comecei com esse artigo, um up-to-date de 2024, mas logo no início teve uma figura que me desviou a atenção. Na explicação de por que a gente desenvolve divertículos, mostrava algumas alterações genéticas e uma dieta baixa em fibra e alta em carne vermelha. Eu parei o artigo, parei o churrasco e fui olhar as duas referências que levaram a citar isso. Nessa, eles se apoiaram nesse estudo observacional em que o consumo de carne vermelha mostrou uma associação de 1,48, lembra que menor que 2 a gente nem dá bola, com doença diverticular. Mas como se não bastasse ser um daqueles estudos que se baseiam em questionário sobre quantas lasanha bolonhesa você comeu, a relação entre os divertículos e o consumo de carne não foi linear e nem alcançou significância estatística. Ou seja, nem deveria ter citado. Mas vamos então para outra. E não tinha nada de carne, era de fibra. Mas ele sugeria que os divertículos surgiriam em decorrência de um aumento da pressão dentro do intestino. Mas ele mesmo citava artigos confirmando isso e outros descartando. E então ressaltava outro estudo, que mesmo você tendo uma pressão intestinal normal, na ausência de um bolo fecal formado por fibras, poderiam ocorrer contrações intestinais segmentares intensas que aí sim levariam à formação dos divertículos. E o que levou esses cientistas a estudarem especificamente fibra foram duas outras evidências. Então vamos lá. Na primeira, foi com ratos. E eles viram que quando eles pegavam dois grupos de ratos, um com uma dieta que consistia basicamente em uma ração de óleo poliinsaturado, açúcar e farinha refinada, e outro que tinha uma dieta com fibras, o com fibras, muito mais parecido com uma dieta natural de rato, surpreendentemente não desenvolveu divertículos, mostrando que as fibras eram protetoras. Mas a gente também poderia ver a coisa pelo outro lado. Ratos privados de uma dieta adequada para sua espécie, comendo apenas ração de óleo poliinsaturado com açúcar e farinha, como a população atual, desenvolveram divertículos? Será que em vez da fibra ser protetora, essas coisas poderiam ser promotoras? E aí, então a gente vai para o outro estudo. Aqui, o autor explica que a diverticulose, que foi descrita apenas em 1914, porque antes era uma raridade, de repente aumentou dramaticamente em 70 anos. Ou seja, não poderia ser uma doença genética, e sim dietética. E para provar sua hipótese, ele mostrava que em 20 anos de hospital-escola em Uganda, ele nunca tinha pego um caso de diverticulite. Assim como seus colegas da África do Sul, que não acharam divertículos em 2.300 autópsias e nem em 600 exames do intestino. E o mesmo acontecia naquela época em Kampala com 4.000 autópsias. E um outro autor achou um divertículo em 300 autópsias. O outro vivenciou uma diverticulite em 11 anos como cirurgião em Nairobi. Outro, um caso só em toda a sua vida em Durban. E outro, um caso, somando 9 anos de experiência no Congo e 16 em Gana. E a mesma coisa se repetia em Singapura, Kuala Lumpur, Fiji, Irã, Índia, Nova Guiné, Coreia. Só que, à medida que esses países se industrializavam, aí a diverticulite começava a aparecer e de forma exponencial. E viram que o que estava acontecendo é que nesses países rapidamente seus alimentos naturais e tradicionais eram substituídos por farinhas, cereais e açúcar refinado, a dieta do ratinho. E o próprio artigo terminava dizendo que em posse desse conhecimento, é o nosso dever da nossa profissão apontar para a prevenção da diverticulite, alertando sobre o consumo dessas coisas como farinha branca, açúcar, confeitos, comidas e bebidas que contêm carboidrato concentrado artificialmente adicionado. Carne? Não, ninguém citou. Fazia parte da dieta tradicional de todas essas populações antes da invenção da diverticulite. Caramba! Muito mais importante eu me atualizar lendo esse artigo de 1971 do que o de 2024. Mas tem coisas mais modernas relacionadas à gênese da diverticulite, e isso fica para depois.